E bom dia, tudo bem aí com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Eu espero que você esteja conseguindo viver esses dias de gratidão. Nós estamos na quinta manhã de gratidão. Começamos segunda-feira. Já estamos, né, no fim dessa semana e eu espero que você já tenha aí vivenciado, experimentado o quanto a gratidão traz paz para o coração, traz tranquilidade, mas talvez, mas só talvez, né, nós estejamos sendo onde tenha. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Para mim tá aparecendo aqui que a minha conexão tá ruim. Vamos lá. Oi, Carol. Gente, me diz aí, oi Shirley, me diz aí se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir certinho, tá? E aí nós vamos tocando aqui o barco. Então, gente, a ansiedade, né? Eu já mandei ali no WhatsApp para várias pessoas o convite, porque às vezes a pessoa não estão nem no grupo, nem aqui. Deixa eu só ver aqui se eu consigo melhorar essa minha conexão, só um pouquinho. Oi! Vê se vai ficar melhor agora, gente. Às vezes a internet nos dá aí uns sustinhos, né? Mas como eu tava falando, né, a ansiedade é esse sentimento aí intruso que muitas vezes nos toma de nós mesmos, né? E muitas pessoas me procuraram no particular e me disseram, Érica, eu concordo com o que você diz, mas tem algo aqui que tá difícil de lidar, que é essa ansiedade, essa preocupação, né? Então, eu resolvi falar sobre isso justamente para tirar essa pedra do caminho, para tirar esse empecilho aí, porque lembra lá que a nossa comunicação gera os nossos pensamentos provocam as nossas emoções é que geram em nós a nossa atitude, os nossos comportamentos. Então, não tem como caber gratidão onde tem ansiedade, infelizmente. Então, se a maior parte do tempo onde você está pensando, o seu pensamento, ele é voltado para a ansiedade, não sobra muito espaço para você sentir gratidão de verdade, gratidão genuína, gratidão ativa, que é a gratidão que muda o parâmetro do seu cérebro, que é o que provoca as mudanças que você quer. Então, é como se você olhasse a vida através de uma vidraça. Tá tudo ali, mas você não consegue aproveitar, experimentar e viver. Então a gente precisa tirar essa barreira, a gente precisa conseguir entender a nossa ansiedade, porque ela não é ruim, ela está aí dentro de você por algum motivo, tentando te libertar, te salvar, te proteger, mas se ela ficar crônica, todo dia, a ansiedade, ela vai inclusive reverberar em sintomas físicos que podem trazer doenças psicossomáticas e impossibilitações, né? Tem gente que fica muito mal com crises de ansiedade, muitas vezes tem uma sensação de morte com crise de ansiedade. Então, tem níveis, né? Pensa assim que a gente tem níveis de ansiedade. Tem uma ansiedade muito positiva, que é aquela que faz a gente ficar na expectativa. Ou seja, lembra lá quando a gente era criança, né? Que a gente esperava o Natal e os dias iam passando, ia ficando mais perto, mas essa ansiedade da expectativa de algo que vai acontecer, não de uma ilusão ou de um medo, de uma preocupação. Então, a ansiedade positiva nos coloca em movimento, para que quando aquele momento chegar, eu esteja pronta para vivê-lo. Agora, a ansiedade negativa, a ansiedade patológica, nos aprisiona e nos impossibilita de viver o nosso hoje, que é a única coisa que a gente tem de verdade, né? Não deixa a gente ver aquilo de bom que a gente tem.
Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Oi, 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 me respondam aí, estão conseguindo me ver e me ouvir? É que eu mudei aqui a internet para ver se fica um pouquinho melhor. Muito bem, então, gente, ansiedade é o nosso tema de hoje. Se você quer convidar alguém para vir para cá para ouvir sobre esse tema, tá? A hora é agora. Clica na flechinha aí e convida essa pessoa. Nem que ela assista depois, porque vai ficar salvo também lá no IGTV. Então, é um tema muito importante. Gente, eu lembro que teve um período da minha vida em que eu fiz várias entrevistas, né? Entrevistei várias pessoas para contratar para trabalhar no hospital conosco. E a pergunta que eu fazia era qual era o seu ponto forte e depois qual era o seu ponto fraco. O que a pessoa identificava que ela precisava ser melhor. Eu não vou dizer 100% porque talvez eu vá errar, tá? Mas 99% das pessoas diziam que queriam melhorar o seu padrão de ansiedade, né? Então, é muita gente se sentindo ansiosa. E a ansiedade, essa patológica que eu falei pra vocês, essa que nos paralisa, inclusive, é uma busca pelo futuro. A Elisângela lembra bem, né, Elisângela? É uma busca pelo futuro incerto. E principalmente o medo que as coisas deem errado, o que quase nunca acontece. Mas se acontecer, possivelmente aconteceu pela força da vibração, pela força da frequência que você vibrou na intenção daquilo que você não queria que desse certo. Então, a gente precisa conseguir estar no presente para construir o futuro. Se o futuro, a expectativa do futuro está me roubando do presente, ela não está me deixando construir o futuro que eu quero viver. Então, é como se... sabe uma doença autoimune, que é a doença que o corpo luta contra o próprio corpo, contra as próprias defesas do organismo? Isso é mais ou menos a nível psíquico que acontece com a ansiedade. Eu quero um futuro melhor, mas tenho medo que ele não aconteça. E esse medo de que ele não aconteça é justamente o que não me deixa fazer o que eu tenho que fazer para que ele aconteça. Olha que paradoxo. Olha que limitação isso, né? Então, a gente vai aqui agora com uma explicação ilustrada, porque a ansiedade é algo que está na nossa mente, ela não tem formato físico, né? Então, tentar ilustrar para vocês de maneira que seja possível identificar a que nível a sua ansiedade está e como você pode agir em relação a ela para que ela diminua, para que ela se torne uma ansiedade positiva e sobre espaço para gratidão aí na sua mente, no seu consciente e no seu subconsciente também. As informações que eu vou passar aqui para vocês, elas estão... Opa! Meu cachorrinho veio aqui. Elas estão presentes em conteúdos do Bob Proctor, que é um grande mentor aí para todos nós na busca do autoconhecimento. Então, eu vou deixar alguns conteúdos do Bob Proctor lá no nosso grupo do WhatsApp para que vocês possam depois também pesquisar, né? E buscar mais conhecimento, porque vocês vão ver que justamente o que alimenta a nossa ansiedade é a falta de conhecimento, é a ignorância. Então, se eu busco conhecimento, quanto mais conhecimento eu tenho, menos ansiedade eu tenho. E é por isso que a distribuição de conhecimento é algo tão importante, é por isso que eu tô aqui. Porque às vezes uma coisinha que alguém diz pra gente faz sentido uma vida inteira. Vira a chave e você ressignifica a tua história. Abre possibilidades onde você só via portas fechadas. Conhecimento. Tem uma frase, ela não é minha, ela tá lá na Bíblia, que ela diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tem também uma outra frase que diz assim: o meu povo sofre por causa da ignorância. Então,
A ignorância é o inimigo a ser eliminado e a sabedoria é a nossa grande busca. A gente precisa buscar conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem e a gente implementa esse conhecimento, mais livre nós nos sentimos, mais leves também nós nos sentimos e menos ansiedade vai nos preocupar, ok? Então vamos lá, vou aqui pro quadro, não sei se tá dando para vocês enxergar bem. Vamos lá, aqui ó, fiz um desenho. Deixa eu virar aqui. Vamos ver se vai dar pra ver bem. Então, eu fiz aqui um desenho. Aí, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que esse corpo, tá? Essa matéria física que você tem, é só 10% de quem você é. E isso é uma coisa muito importante. Porque o seu corpo está a serviço da sua mente. Não é o seu corpo que tem uma mente, uma alma. É a sua alma, é a sua espiritualidade, é a sua mente, e a mente não é o cérebro é a parte física, o painel de controle da sua mente. Não é esse corpo que tem uma mente, é a mente que tem o corpo. O corpo está a serviço da sua mente, da sua alma, da sua espiritualidade. E quando você compreende isso na essência, você percebe, por exemplo, que as doenças, e você pode procurar aí na internet, o quanto que as doenças físicas, elas são psicossomáticas, ou seja, elas são manifestações emocionais no corpo físico. Eu sou terapeuta comunitária integrativa, fiz uma formação pela Universidade Federal do Ceará e a essência dessa terapia é justamente isso. Quando a minha boca não fala, o meu corpo tem que dizer. Então, quanta coisa nós não conseguimos verbalizar, não conseguimos contar, não conseguimos falar, e o nosso corpo grita, pede socorro, através de dor de cabeça, através de dor nas costas, através de dor de estômago, de gastrite, de artrite, de artrose, de fibromialgia, de diabetes. Quando você entende a raiz das nossas emoções, você percebe que tudo que você manifestou durante a sua vida, e assim, ó, vou mais, tá? Além. Eu sou enfermeira, eu cuidei de pessoas durante muito tempo e hoje eu cuido de pessoas de uma outra forma. Quando a gente trata o sintoma da doença, a gente não tá resolvendo. A gente tá minimizando o impacto daquela doença. Só. Então, a cura, ela não vem do tratamento dos sintomas. Ela vem do entendimento da causa. E isso é o mais importante pra gente aqui agora. Então, a ansiedade, inclusive, é um grito da sua alma. Ela tá dizendo que alguma coisa não tá bem na sua vida atual, que você quer ir lá pro futuro, porque pode ser que lá seja melhor. Só que você tem medo de chegar lá no futuro e ele não ser aquilo que você gostaria que fosse. E aí, então, você não tem nem presente nem futuro. Então, chega, né? De tratar o sintoma, vamos descobrir a raiz, a causa. E aí é aqui a aula que nós vamos fazer agora, tá? Se estiver fazendo sentido para você que tá aí, manda um joinha, manda o seu comentário, eu fico bem feliz. Eu só não fico falando aqui bom dia e oi para todo mundo, gente, porque acaba interrompendo, né, o raciocínio aqui da aula. Mas eu fico muito feliz, conforme vocês vão entrando, vocês vão vendo essa minha cara aqui ó, com um sorrisão, é de felicidade de ver vocês aqui, tá bom? Muito bem, então considerando, tá, que não é o nosso corpo que tem uma alma, e sim a nossa alma que tem o corpo. Aqui, ó, esse pequenininho aqui, eu vou pintar aqui pra ver se fica mais forte aí pra vocês, né? Esse pequenininho aqui, ó, é o seu corpo, tá? O meu corpo, o seu corpo. Eu lembro que quando eu estudei anatomia na faculdade, gente do céu, quanta coisa, quanto detalhe. Na nossa cabeça, quanto forame, sabe? Quanto ossinho pequenininho no pavilhão auditivo, cada detalhe, cada perfeição, sabe? Cada osso, cada nervo, cada pequeno vaso da circulação é perfeito. O nosso corpo humano, ele é perfeito. Só que ele é só isso aqui, ó, ele é pequenininho.
pequenininho, pequenininho, perto de quem nós somos de verdade. A nossa essência ela é muito maior. Nós estamos com esse veículo, né, de existência, que é esse corpo emprestado a nós, mas ele é só isso. E a gente, às vezes, não consegue cuidar dele, do corpo, que é a pequena parte. Então, eu sempre falo assim, olha, gente, a gente, por exemplo, não sei se você tem plano de saúde, né, se você faz exames anuais, se você cuida desse corpo, né, mas a maioria das pessoas é muito relapso em relação a isso. Então, e ele é só uma parte, uma 10ª parte, 10% de quem a gente é. A grande realidade de quem nós somos é tudo isso aqui, ó, grandãozão, tá? Grandãozão, mas representando aqui a nossa mente, tá? Isso aqui é a nossa mente, tá? Essa parte aqui é a nossa mente. E ela está dividida no meio. Pensa assim, que ela está dividida no meio. Aqui embaixo está a nossa mente subconsciente, tá? Subconsciente. E aqui está o nosso consciente, tá? Consciente é aquilo que você consegue acessar, né? Conforme você quer, tá? Agora, por exemplo, se eu te perguntar, que cor que foi a sua primeira bicicleta? Aí você vai dizer, e eu vou dizer pra vocês, a minha primeira bicicleta foi vermelha, ela era do meu irmão, e aí eu aprendi a andar nela. Ela era pequenininha, eu lembro certinho como é que ela era, tá? Opa! Olha só a luz aqui, funcionou agora. E aí, gente, isso é mente consciente, é aquilo que você consegue acessar conscientemente, sem nenhum problema. Tá aí, essa memória, ela tá pensa que a tua mente é uma prateleira, tá? E tudo que tá consciente você consegue pegar agora. Eu pergunto, você busca, eu pergunto, você busca. Subconsciente é tudo aquilo que você não tem esse controle, que está lá, que volta e meia aparece, mas que conscientemente você não consegue buscar. Então, as terapias, inclusive, né, a programação neurolinguística, a hipnose, acessam esse subconsciente. E esse é como se tivesse um cadeado, como se tivesse uma porta trancada, que o que abre essa porta trancada é a consciência, é o conhecimento. Por isso que a nossa busca deve ser por conhecimento. Porque quanto menos conhecimento, mais portas trancadas na sua mente você tem. Quanto mais conhecimento, mais chaves para abrir portas você tem. É por isso que a gente usa o termo, nós viramos a chave, né? Quando algo faz sentido e você fala, nossa, como que eu não tinha pensado nisso antes? É porque essa informação do subconsciente subiu para o consciente a partir da chave do conhecimento que você buscou. Certo? Eu peço perdão pra vocês, gente, porque é muita informação pra eu passar. Eu vou dar uma pincelada aqui, mas eu convido vocês. Depois eu vou deixar um link aqui embaixo. Para quem quiser mais conhecimento sobre isso, eu tenho alimentado junto com a Tati da HT Life uma plataforma de conhecimento. Então, onde essas informações estão lá, estas e mais informações com mais detalhes e vocês vão poder acessar, tá? Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais chaves vocês ganham para buscar o que está no subconsciente e levar para o consciente. Quanto mais consciência, por isso que a gente fala que esse momento é um momento de expansão de consciência, quanto mais consciência, menos escravo do seu subconsciente você se torna. Por que escravo do seu subconsciente? Porque ele é responsável por 90% das suas tomadas de decisão. Então, você está agindo 90% sob aquilo que você não tem controle algum. É por isso que você se sente ansioso, porque você não sabe como é que vai ser o momento seguinte. É como se você
estivesse andando pelas ruas de olhos vendados. Então, a qualquer momento, algo pode te atropelar, algo pode te matar. Então, você fica, lembra que eu mostrei para vocês lá na aula do cérebro, no reptiliano, você tá na defesa o tempo inteiro, ansioso pelo momento seguinte, porque você não sabe como é que ele vai ser. Então, qual que é a virada aqui que a gente precisa dar? A busca pelo conhecimento. Olha aqui, quanto mais a ignorância for maior, mais você age no subconsciente, porque você não tem a chave, né? Então, ignorância é igual, eu tô diante de uma porta e eu não tenho chave, então eu vou ter que levar isso para casa sem saber o que eu tô levando, é uma sacola fechada, né? Agora, quanto mais eu tenho consciência através do conhecimento, mais eu sei como agir diante de determinadas situações, né? E aí, menos ansiosa eu fico, por quê? A autoconfiança vem disso. Quando você começa a trabalhar, né, fazer algo novo na sua vida, e você não tem domínio sobre aquilo que você vai fazer, o que acontece? Você fica mais ansioso, você fica muito preocupado, porque você precisa fazer um bom trabalho. Inclusive, está no período de experiência, se é trabalhando para alguém, ou se você abriu uma empresa, você é novo no mercado, você precisa mostrar o seu resultado para que os seus clientes venham até você, né? Então, esse período inicial, onde a gente não tem muito domínio, a gente tem pouco conhecimento ainda, a gente fica muito mais ansioso. Mas depois, conforme o tempo vai passando e você vai pegando jeito, você vai desenvolvendo habilidades, a sua autoconfiança começa a subir, o teu conhecimento, né, aumenta, então a tua ignorância diminui e você consegue com muito mais facilidade se posicionar diante dos desafios que virão. Esse momento que a gente viveu, que está vivendo ainda, inclusive, da pandemia. Lá no começo, lá em março, o nosso indicador de ansiedade, se a gente fosse medir, era muito maior do que é agora. Por quê? Porque o medo estava muito grande, a gente não sabia como é que ia ser o dia seguinte. Eu lembro que eu dei uma entrevista num sábado falando que não era para comprar máscara, porque ia faltar para os profissionais. De repente, na outra semana, no outro próximo fim de semana, eu voltei lá da outra entrevista falando como é que fazia máscara pra gente fazer máscara em casa, que todo mundo tinha que usar máscara. Então, essa mudança de cenário muito rápida elevou nossa ansiedade lá em cima, fez as pessoas comprarem todo o estoque de papel higiênico dos mercados. Por quê? Com medo, a gente age na irracionalidade. A gente age empurrado pela margem de ansiedade por conta da nossa ignorância. Então, quando a gente descobre, por exemplo, qual que é a ansiedade agora? Pela vacina. E o que falta para saber qual vacina? Conhecimento. Então, eles estão pesquisando para saber qual vacina. E aí, quando souber qual vacina, o nosso teor de ansiedade diminui. Por quê? Porque houve um conhecimento que abriu chaves, abriu portas. Então, a ansiedade, a que você sente aí na sua vida, em relação a qualquer área que seja da sua vida, que inclusive não te permite sentir gratidão por aquilo que está acontecendo, porque como é que eu vou ser grato por aquilo que eu tenho medo? Como é que eu vou ser grata pela realidade que eu estou vivendo se eu não sei se é isso que eu queria viver? Se eu não consigo entender onde a peça desse quebra-cabeça se encaixa? Então, gente, essa ansiedade que você está sentindo aí é uma ansiedade que está te pedindo para buscar conhecimento, que está te pedindo para buscar ferramenta nova, que está te pedindo novas chaves. Só que se a gente se nós nos deixarmos paralisar por essa ansiedade, ao invés de nós avançarmos para o próximo passo, a gente fica estagnado. A gente não tem vontade de levantar, a gente não tem vontade de se arrumar, a nossa autoestima começa a afundar, a gente começa a se sentir incapaz, né? E aí nós vamos lá para as nossas crenças, né? De quando a gente era criança, porque se eu sou uma pessoa que está em mim validada a crença de autoconfiança, de capacidade, de merecimento, então diante de um desafio, de um momento de muita ansiedade, eu vou acreditar na minha capacidade e buscar soluções. Agora, se eu já sou uma pessoa com crenças instaladas em mim de não merecimento,
crenças de incapacidade. Se eu ouvi na minha infância que eu nunca ia conseguir fazer isso, que eu não ia ser ninguém na minha vida, ou antes ainda, tá? Lá atrás, lá na nossa fase gestacional, se quando a nossa mãe ficou grávida de nós, ela ficou com medo, ela tinha medo que não ia ter como criar você, eu não ia ter como criar a mim, ou o nosso pai nos rejeitou, meu Deus, mais um filho, não rejeitou que não queria que nós existíssemos, mas ficou preocupado como provedor da família, meu Deus, mais uma boca, mais uma criança, né? Ou então você veio depois de um período de gestação anterior de um outro filho que foi muito difícil ou que houve perda gestacional. Isso tem impacto sobre como você encara a sua vida agora, né? Então, reconhecer, ter consciência disso, faz a gente conseguir olhar para nós, porque a nossa mente, gente, já existia lá no útero da nossa mãe. Tem, inclusive, nós que somos mulheres, isso ainda é uma coisa, por exemplo, o que a minha mãe sentiu quando ela estava no útero da minha avó, enquanto ela era gestada, tem impacto sobre mim. Porque eu já estava, enquanto óvulo, no ovário da minha mãe. E isso é uma coisa que muitos de nós nunca nem tinham ouvido. Eu não sei se você está ouvindo isso pela primeira vez. E quando uma mulher fica grávida, eu não sei se você que está me ouvindo é mulher, se você já ficou grávida, passa um monte de medo na nossa cabeça. Não porque a gente não vai ser capaz de ser uma boa mãe, nem porque a gente não vai dar conta de cuidar dos nossos filhos, a gente nem sabe ainda. Mas a nossa ansiedade, inclusive na gestação, tem impacto sobre essa criança. Eu não sei se vocês perceberam a quantidade de crianças com TDAH, com distúrbios aí comportamentais que vêm herdados do período gestacional. Então a gente não recebe só nutrientes da nossa mãe enquanto a gente está no útero. A gente recebe também todos os impactos emocionais que essa mulher está recebendo durante esse período. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu nem sabia que eu estava grávida ainda, a minha cachorra, eu tinha ganhado uma cachorra fila da minha madrinha, ela morreu atropelada e eu chorei horrores, fiquei muito triste e isso tem impacto sobre a minha filha, né? Então, olha quanta coisa a gente traz, né? E tudo, por que eu tô falando disso? Porque tá no nosso subconsciente essa informação. Uma criança, e isso, gente, tem impacto no formato do nosso corpo, porque lembra que tudo comunica? O formato do olho, do rosto, tem uma parte chamada visagismo, que ajuda a gente a interpretar o formato do rosto das pessoas, né? E isso é incrível, porque tá tudo comunicando, tá tudo dando sinais o tempo inteiro, só que muitas vezes a gente não sabe ler, não sabe compreender, a gente é analfabeto nessas linguagens ainda, e por isso que a consciência nos ajuda tanto a buscar isso. O que o meu corpo fala sobre mim? Inclusive, por exemplo, tá? Algumas pessoas me falaram, meu Deus, mas então como que a gente faz com vícios, com droga, com álcool, né? Até com cigarro ou com vícios da comida, Gente, isso é fase oral, fase de desenvolvimento oral. Quando a gente é criança, a gente vai passando pelas fases, né? Então, a fase que a criança leva tudo na boca, né? Porque ela conhece o mundo através da boca. Então, ela pega algo no chão, ela leva na boca. A gente tem que tomar um cuidado danado para ela não comer algo que ela não possa, né, comer. Mas é por quê? Porque a forma de reconhecer o mundo é através da boca. Quando alguém precisa alimentar algo, a emoção, porque é um vazio interior que pede preenchimento, e eu preciso preencher isso com álcool, com droga, com comida, seja lá com o que for, é porque essa minha fase oral, lá atrás, na minha fase oral, eu precisava ter recebido amor, afeto, e eu não recebi. Não porque alguém não me amava, mas porque a percepção foi de falta, né? Então, será que a tua mãe te amamentou? Como é que será que essa mulher se sentia quando te amamentava? Enfim, gente, é muito conteúdo, é por isso que eu convido vocês para irem lá para a plataforma. Mas olha, só tô falando de tudo isso ao mesmo tempo para vocês contemplarem a magnitude
do quanto que o nosso corpo físico é pequenininho e só representa tudo isso. É como se fosse caixinhas, e a hora que você abre essa caixa, lá dentro tem um monte de coisa. Então, hoje o que a gente vê do nosso corpo físico são só as portinhas das caixinhas, mas quando a gente abre cada caixinha dessa, a gente encontra N informações que ajudam a gente a ter mais consciência. E quando eu tenho mais consciência, eu tenho menos ignorância, mais conhecimento, e isso elimina, diminui o meu score de ansiedade e aumenta, sobra espaço grandão para que a gratidão venha e fique na minha vida. E quando eu entro num fluxo de gratidão, quando eu agradeço aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, o universo corresponde me dando mais daquilo que eu sou, daquilo que eu faço e daquilo que eu tenho e daquilo que eu quero ter. Não é possível, escuta o que eu tô dizendo, uma vida plena, abundante e próspera sem que você consiga abrir espaço na sua mente para gratidão por aquilo que já é, que já tem e que já faz. Não é gratidão por algo que você vai ter. Vai ter é futuro, vai ter é ansiedade, tá? Tudo que estiver conjugado na sua mente no futuro é ansiedade. Quando meu filho parar de fazer isso, quando o meu filho crescer, quando eu pagar a faculdade, quando eu terminar de pagar a casa, quando a pandemia acabar, é ansiedade. É aqui, é no agora, é aqui nessa live às 7h42 que está a pista do seu próximo passo. Então, para de olhar para o futuro como se lá tivesse uma piscina de felicidade. Eu sempre falo isso. A gente vive esperando o dia que, e isso é uma ilusão. É o oásis do deserto. Isso não existe. Então, quando a gente espera algo que não existe, a chance de frustração é gigante. Porque eu vou me frustrar. Não existe. Não existe. O que existe é o que está aqui e agora. E é com o que está aqui e agora que você vai começar. Depois eu vou mandar para vocês uma foto, um vídeo talvez, do meu ring light que eu estou usando aqui para dar aula para vocês hoje. Eu sabia que eu precisava de uma iluminação melhor, eu sabia que eu precisava de um pedestal. E eu fui procurar para comprar. Eu olhei. Só que conforme eu fui olhando, eu falei, nossa, mas eu tenho um tripé, ele só tá meio quebrado, mas eu consigo ajustar ele. Eu tenho lâmpadas, eu preciso de soquete. Como é que eu poderia fazer a estrutura? Procurei na internet e eu fiz em casa o meu ring light. Eu já tinha tudo que eu precisava. A única coisa que eu gastei foi R$10 para comprar soquete, porque até as lâmpadas eu já tinha. E o que eu quero dizer com isso para você? Tudo que você precisa para sair da realidade que você tem, já tá aí. Só que às vezes a gente tá no lugar certo, olhando para as coisas do jeito errado. E é por isso que a gente não consegue enxergar. Lembra que eu fiz a live com vocês com o óculos da gratidão? Se você colocar o óculos da ansiedade, você não vai enxergar. Porque você precisa enxergar aqui o que você está olhando com o óculos da ansiedade lá no futuro e a visão vai ficar embaçada. Quando você vai no oftalmologista, ele vai trocando as lentes, né? E vai te perguntando. O que... Tá travando, gente? Tá travando aí? Eu vou falando, tá? Se qualquer coisa depois eu retomo. O oftalmologista vai te perguntando qual lente que tá ficando melhor, qual que tá mais ajustada para tua dificuldade de enxergar. Até que você chega em um par de lentes que te ajuda a enxergar. Mas não é te enxergar lá no futuro, é te enxergar aqui no hoje. Porque lá no futuro, se o teu grau for outro, você vai ter que fazer outro exame para trocar a tua lente. Então, hoje, se você não está conseguindo ver o teu hoje com clareza, olha melhor. Às vezes você está usando o óculos da ansiedade. E o que falta para você ter menos ansiedade é mais conhecimento. Não é conhecimento de faculdade. Eu não estou falando que tá errado você estudar lá no banco da faculdade, tá? Mas o que falta essencialmente
Oi, oi. O que falta essencialmente, gente, é autoconhecimento. A gente sabe muito pouco de nós mesmos. Eu atendo pessoas que têm certificados incríveis. Eu trouxe uma vez uma pessoa, eu atendi, ela trouxe para a sessão uma pasta cheia de certificados. E ela queria entender porque é que com tudo aquilo de certificados, ninguém contratava ela. Ela até era contratada, mas ela não ficava, os empregos não davam certo. E ela se sentiu muito frustrada, porque toda uma vida ela dedicou a conquistar aqueles certificados. Mas ela era totalmente ignorante no território de quem ela é, de quem ela era. Então, aqueles certificados é como se tivesse uma barreira, uma parede entre aquilo que ela sabia fazer e aquilo que ela era de verdade. Então, aquilo que você faz, e amanhã nós vamos falar disso, dessa pirâmide, tá? Então, não perde amanhã, volta aqui às 7h07. Amanhã nós vamos falar que aquilo que você faz só tem sentido se está alicerçado sobre quem você é. Sobre quem você é. E é isso que dá sentido pro teu hoje. É isso que faz você querer acordar no hoje e não dormir até que o futuro chegue. Tá? Porque tem muita gente aí, ó, que se pudesse hibernar, né? E só acordar quando o mundo tivesse diferente, na ilusão de que o mundo ia estar diferente só porque ele dormiu, né? É muita gente. Então, vamos lá. Tá? Eu convido vocês, eu vou deixar aqui embaixo, depois desse vídeo salvo aqui no IGTV, um link para que vocês possam acessar a plataforma da HT Life, onde tem muito mais conhecimento como esse. Eu vou também postar para vocês um vídeo ensinando vocês a fazer um sachê para controle da ansiedade com ervas aromáticas, tá? Então, esse é o meu compromisso com vocês. Se vocês que estão aqui, bom dia para todos vocês. Eu não consegui ir falando com todo mundo aí, mas eu sou muito grata por vocês estarem aqui. Se vocês ainda não estão lá no grupo do Desafio da Gratidão, entra no link que tá na bio, na minha página principal aqui do Instagram. Logo abaixo do meu nome tem um link clicável e você vai direto lá pro grupo. Lá eu posto todo dia o vídeo da aula da manhã de gratidão aqui e também o exercício do dia de hoje, do Desafio da Gratidão. Então só vai ter espaço, meus amores, para gratidão no seu coração quando você arejar ele de ansiedade, porque a ansiedade ele é um sentimento que é tão grande que ele faz parecer que a pessoa está infartando. O coração da pessoa não dá conta. Parece que a pessoa está sob um perigo tão grande, que ela aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, dá dor de cabeça, aumenta a pressão arterial, o coração acelera, né? E a pessoa tem que parar num pronto atendimento, num pronto socorro, para controlar esses sintomas, porque ela pode, inclusive, infartar por causa disso. E você, meu amor, não merece isso. Você não precisa passar por isso. E eu tô aqui para te ajudar. Se libertar disso. Cuidar da sua alma. Eu sei que o seu plano de saúde cobre aí o seu tratamento físico. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu não quero que você fique tratando sintomas. Eu quero que você descubra a causa. E que você seja leve, feliz, tranquilo. Porque toda vez que a gente só resolve o sintoma, ele aparece de novo em outro lugar. E eu vi isso acontecer com câncer na vida das pessoas inúmeras vezes. Então a gente não pode achar que tapou o buraco, tá bom? Vem para as manhãs de gratidão. Eu sou imensamente grata pela sua vida. Estou muito feliz de ter você aqui. Que Deus te abençoe. E até amanhã, às 7h07 da manhã, para mais uma manhã de gratidão abençoada. Tá bom? E amanhã vai ter que ser mais cedo. Meu Deus, eu vou avisar vocês aqui que horário que vai ser. Porque amanhã eu tenho programa de televisão, então eu não vou poder estar aqui das 7 às 8. Mas eu vou avisar vocês que horário que eu vou fazer, tá bom? Fica ligadinho aqui nas minhas redes sociais. Eu tinha esquecido disso, que já é sábado amanhã. E aviso lá no grupo também. Beijo no seu coração, gratidão pela sua vida.
Viva em paz, viva leve, seja você. Essa é a sua grande missão. Não tem ninguém igual a você nesse mundo, criatura. Para de querer copiar a vida dos outros, seja você inteirinho na essência, cada vez mais consciente do porquê o grande Pai Todo-Poderoso criou você e mandou aqui pra Terra. Tô bem feliz de ter você aqui comigo e eu te espero amanhã. Beijo!